Você já parou para pensar que tudo o que você acredita sobre a criação de Eva pode estar errado? Imagine se o que sempre ouvimos, que Eva foi feita a partir de uma costela de Adão, fosse apenas uma tradução equivocada. E se, na verdade, essa história escondesse um significado muito mais profundo e transformador? Hoje, vamos revelar um segredo que ficou oculto por séculos. Um detalhe simples no texto original da Bíblia tem o poder de mudar completamente a forma como enxergamos a criação, as relações humanas e até os papéis de gênero. Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua maneira de entender um dos relatos mais emblemáticos da história da humanidade. Você sabia que uma única palavra mal traduzida pode mudar séculos de história, crenças e até mesmo a forma como enxergamos a nós mesmos? A criação de Eva é uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia, mas o que poucos sabem é que o texto original em hebraico pode conter um significado completamente diferente do que aprendemos. Desde pequenos, ouvimos que Eva foi feita a partir de uma costela de Adão. Mas e se essa interpretação estiver equivocada? No hebraico, a palavra usada para descrever de onde Eva foi criada, tselá, aparece mais de 40 vezes na Bíblia e, curiosamente, quase nunca significa costela. Essa tradução específica moldou culturas, sustentou hierarquias e impactou até mesmo a forma como enxergamos o papel das mulheres na sociedade. Mas o que aconteceria se descobríssemos que Eva não veio de uma pequena parte de Adão, mas de algo muito mais significativo? Neste vídeo, vamos explorar o que o texto original realmente diz, como essa tradução influenciou nossas crenças por gerações e, mais importante, o que isso pode nos ensinar hoje sobre igualdade e parceria. Prepare-se para uma jornada de descoberta que vai desafiar tudo o que você sabia sobre essa história. A história que ouvimos desde cedo sobre a criação de Eva parece simples. Ela foi feita a partir de uma costela de Adão, como descrito em Gênesis 2:21 a 22. Essa passagem moldou, por séculos, percepções sobre os papéis de gênero, frequentemente interpretada como prova de que a mulher seria derivada e subordinada ao homem. Contudo, um exame mais profundo do texto hebraico original revela algo intrigante. A palavra traduzida como costela, tzelá, raramente tem esse significado nas Escrituras. Em mais de 40 outras ocorrências na Bíblia, tzelá significa lado ou parte lateral, sendo usada, por exemplo, para descrever partes de estruturas ou edifícios. Por que então em Gênesis ela se tornou costela? Essa pequena diferença de tradução impactou drasticamente a forma como entendemos a criação de Eva e a relação entre homens e mulheres, levando-nos a refletir se a intenção original do texto não era destacar igualdade e parceria, ao invés de hierarquia e submissão. Ao investigarmos o significado original da palavra hebraica tselá, somos levados a uma revelação que transforma completamente o entendimento tradicional. Essa palavra aparece mais de 40 vezes na Bíblia e, curiosamente, quase nunca é traduzida como costela. Em grande parte dos casos, ela é utilizada para descrever lado ou parte lateral de algo, como no contexto da Arca da Aliança ou do Templo, descritos no Antigo Testamento. Por exemplo, em Êxodo 25:12, ao mencionar os lados da arca, tzelá refere-se às partes laterais de uma estrutura, um uso consistente em todo o texto bíblico. Isso levanta uma questão fascinante. Por que, ao falar da criação de Eva, a palavra foi traduzida como costela? Será que essa interpretação é fruto de uma escolha cultural ou teológica? Ao reconsiderar o significado de tzelá como lado, ganhamos uma nova perspectiva. Deus não apenas tomou uma pequena parte de Adão, mas dividiu uma porção significativa, simbolizando parceria e igualdade. A escolha de traduzir tzelá como costela não foi apenas uma questão linguística. Foi uma decisão com implicações profundas que moldaram visões culturais,
sociais e religiosas ao longo dos séculos. A ideia de que Eva foi criada de uma pequena e insignificante parte do corpo de Adão reforçou uma hierarquia de gênero que colocou as mulheres em uma posição de inferioridade em muitas tradições. Essa narrativa, ao longo do tempo, justificou estruturas patriarcais que subjugavam mulheres, restringindo suas oportunidades e papéis na sociedade. No entanto, ao interpretarmos Tzelá como lado, a visão muda drasticamente. Eva não é derivada ou secundária, mas uma parte igual de Adão, criada para caminhar ao lado dele, em equilíbrio e parceria. Essa perspectiva desafia as bases de muitas crenças arraigadas e oferece uma interpretação mais inclusiva e igualitária. É um lembrete poderoso de como a linguagem influencia nossa percepção e molda os sistemas de valores que seguimos. Se deixarmos de lado a tradução tradicional e considerarmos Tzelá como lado, o impacto dessa mudança vai além da linguística. Toca diretamente nossa compreensão das relações humanas e dos papéis de gênero. Em vez de uma costela isolada e pequena, vemos Eva sendo formada a partir de uma parte lateral significativa de Adão, simbolizando igualdade e parceria. Essa interpretação elimina a ideia de subordinação e enfatiza que, desde o princípio, ambos foram feitos para se complementar, não para se sobrepor. A narrativa tradicional, que muitas vezes justificou desigualdades, é transformada em uma mensagem de união e equilíbrio. Imagine o quanto essa nova perspectiva poderia influenciar a maneira como enxergamos nossas relações pessoais, sociais e até espirituais. Repensar essa história não é apenas revisitar o passado, é reavaliar como valores distorcidos podem ser perpetuados por séculos e como podemos hoje restaurar a visão original de igualdade e respeito mútuo. Essa mudança de perspectiva também nos faz refletir sobre os efeitos profundos que uma tradução equivocada pode ter ao longo dos séculos. A interpretação de que Eva foi feita a partir de uma costela de Adão não foi apenas um erro linguístico. Foi uma ferramenta que, ao longo da história, serviu para reforçar a ideia de um sistema patriarcal, no qual as mulheres eram vistas como derivadas do homem e, portanto, inferiores. Essa narrativa distorcida moldou normas culturais, sociais e religiosas, tornando-se um argumento para negar às mulheres direitos iguais, oportunidades de liderança e participação plena na sociedade. O simples ato de reinterpretar essa palavra coloca em questão todo um sistema que sustentava a desigualdade. Ao entendermos a verdadeira natureza dessa criação, podemos finalmente começar a desconstruir essas estruturas de opressão e promover uma sociedade mais justa, onde homens e mulheres são vistos como parceiros igualmente valiosos. Agora, ao compreendermos que Eva não foi retirada de uma parte inferior ou menor de Adão, mas de sua lateral, a história da criação ganha um novo significado. A ideia de que ambos, homem e mulher, foram criados a partir da mesma essência, lado a lado, reflete a parceria verdadeira que deveria existir entre os gêneros. Ao focarmos na palavra lado, estamos afirmando que Deus não criou Eva para ser uma submissa, mas uma parceira igual, essencial para a realização de um plano maior. Essa nova leitura do texto nos chama a reconsiderar a maneira como vemos os papéis de gênero hoje. Em vez de aceitarmos que as mulheres foram feitas para serem submissas ou secundárias, podemos abraçar uma visão mais inclusiva, onde tanto homens quanto mulheres têm seu valor inestimável e essencial para a construção de uma sociedade harmoniosa. Afinal, se ambos foram criados à imagem de Deus, não há justificativa para a desigualdade. Ao revisarmos a história de Adão e Eva, vemos que a revelação mais profunda não está apenas na ordem de sua criação, mas no significado implícito de sua parceria. Ao ser retirada do lado de Adão, Eva se torna uma representante da igualdade e da unidade essencial que Deus desejava para a humanidade.
Ambos foram criados à imagem de Deus, em uma relação de equilíbrio e respeito mútuo. A visão de que a mulher deveria ser submissa ou inferior a partir dessa narrativa é uma interpretação distorcida do propósito original. Ao resgatar essa compreensão, podemos, finalmente, avançar para uma sociedade onde a verdadeira parceria entre homens e mulheres se reflete não apenas nas palavras, mas nas ações e atitudes do cotidiano. Deus, ao criar o homem e a mulher de forma tão interligada, nos dá o exemplo de que a união, o respeito e a colaboração são fundamentais para a realização do seu plano. A verdadeira essência da criação está na convivência harmoniosa e igualitária entre todos.